Olá, mais um Open Univesp no ar, e eu estou muito feliz em receber o premiado diretor, produtor, roteirista Karl Hamburger. No programa de hoje temos também a participação de colaboradores de diversas áreas da Univesp, que farão perguntas ao nosso convidado. Os programas infantis dirigidos por ele mexem com a memória e imaginário brasileiros. Quem não curtiu Castelo Rá-Tim-Bum, aqui mesmo na TV Cultura? Karl começou a carreira cinematográfica realizando curtas de animação. Castelo Rá-Tim-Bum, aqui na TV Cultura, vem em sequência. A série é reconhecida como um dos maiores sucessos de público e crítica. Sem dúvida, um marco na televisão pública paulista, e eu sou um fã número 1 do programa. Em 1999, é lançado o filme Castelo Rá-Tim-Bum, que em 2000 recebeu o prêmio de melhor filme internacional do cinema infantil de Chicago. Na sequência vieram outros filmes, como O Ano que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu, além de séries como Que Monstro Te Mordeu, que é a preferida dos meus filhos e da filha da Flávia, que está ali. Venceu 2 vezes o Emmy Internacional como melhor série com as obras Pedro e Bianca e Malhação Viva a Diferença, em 2014 e 2019. Agora ele está trabalhando em seu novo filme Escola Sem Muros. Tudo isso vai ser assunto da nossa conversa de hoje. Karl, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui. Vamos começar do começo. Você é filho de 2 professores de física, né? Como é que aqui da USP? Como é que os professores de física geraram um grande produtor aqui da área de cinema, de produção? Uhum. Olha, os meus pais são físicos, foram físicos, né? Mas muito ligados à divulgação científica, ao ensino de física, à história da física. E eles criaram os filhos com uma preocupação de dar um universo amplo para a gente durante a infância e a adolescência. E a gente teve acesso a teatro, a cinema e a literatura, muito incentivo para a música. Fazíamos teatro desde criança. O irmão da minha mãe foi um artista, um multiartista ligado a teatro muito importante, se chama Flávio Império. E, enfim, a gente teve um ambiente muito rico, assim, cultural e ligado à ciência e à cultura. Que eu sempre penso que o Castelo Rá-Tim-Bum, que é a criação básica do Castelo Rá-Tim-Bum, é uma junção de muita ciência e muita cultura num lugar só, né? Que os personagens principais, o Dr. Vitor, era um cientista e um bruxo. Então era a fantasia e a ciência. Uhum. E eu acho que vem muito desse ambiente que eu tive em casa, né? Muito bom. Já que falamos de Castelo Rá-Tim-Bum, já falei que sou muito fã. Uhum. E é uma curiosidade, eu sou muito fã, eu tinha 20 e poucos anos quando lançou, não tinha filho. Eu sou fã porque eu gostava de assistir mesmo adulto. Pois é. Da onde saiu a ideia e aqui você indicaria assim como a motivação do sucesso estrondoso que foi? Olha, é muito difícil a gente saber apontar o que vai ser sucesso e por que é sucesso, né? Primeiro, quando a gente está criando e produzindo, é muito difícil saber. Mas quando Flávio de Souza e o Flávio de Souza é um dramaturgo que também trabalhou muito tempo aqui na TV Cultura, fez programas antes de mim, ele começou a trabalhar em programas infantis antes de mim, ele fez o primeiro, o Catavento ainda, o primeiro Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, ele tem uma produção grande antes de eu chegar. Mas quando a gente criou, quando chegou no formato final, depois de muito tempo, para chegar no formato final do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente criou 3 programas até chegar no Castelo Rá-Tim-Bum. E demorou bastante, mas quando a gente chegou, a gente tinha certeza que tinha alguma coisa interessante ali. Uhum. Agora, o que vira, por que um programa faz tanto sucesso e por que virou clássico, eu não sei responder, assim. A gente trabalhou com muito empenho, toda a equipe, né? Não só na criação do programa, mas depois na produção e com muita seriedade, a TV Cultura nos deu todas as condições.
e todo mundo trabalhou com muita paixão e tal, mas mesmo assim, às vezes, você faz com tudo isso e não faz sucesso. Não atinge o coração do espectador, né? Porque o que o Castelo Rá-Tim-Bum tem é que ele atinge, além de ser um programa educativo e que realmente trata de muitos assuntos, o conteúdo é muito vasto, né? O conteúdo educativo é muito vasto, e de comportamental e social e tudo. Além de tudo isso, ele tem alguma mágica nele que vai direto no coração das pessoas, né? E isso a gente não sabe nem se a gente está fazendo certo enquanto a gente está fazendo e nem depois. Eu não sei avaliar por quê. Tem tanta coisa que pode ser, né? Os atores são todos muito carismáticos, né? Os figurinos, a caracterização, é tudo tão acertado. Mas é acertado, porque a gente fala acertado porque faz sucesso. Se não fizesse sucesso, a gente fala, tá errado. Então é uma conjunção de coisas. Se a Morgana fosse explicar, ela falaria que seria uma conjunção de raios cósmicos ou de um alinhamento dos planetas que é muito raro acontecer, e aconteceu. O sucesso a gente nunca sabe explicar muito. Mas o fracasso é mais fácil. Mas como um fã aqui, né? O que eu vejo de características no Castelo que eu acho incríveis, né? A diversidade, para começar, né? Então, a gente está aqui com um personagem que era de massinha, você tinha animação, você tinha mundo real, você tinha mágica, né? Então, teve uma preocupação de a gente ter que ter várias mídias, várias formas diferentes na hora de criar o castelo? Eu acho que fazia parte do conceito, da ideia central, porque é um castelo que abriga bruxos e que seja mágico. Quanto mais diversidade, como você chamou, né? Quanto mais técnicas diferentes e personagens diferentes e tal, mais mágico, mais rico. Então foi um pouco assim. O Ratinho foi vamos dizer assim, porque antes de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, eu fazia curtas-metragens com massinha, né? Então foi e a primeira coisa que eu fiz na TV Cultura quando eu entrei, antes do Castelo Rá-Tim-Bum, foi uma série de animação com bonecos de massinha. Era uma série com filmes curtinhos de 1 minuto, chamava Urbanoids. E foi a primeira série de animação de massinha brasileira, não tinha havido outra. Então, para mim, era uma obsessão. Eu tava deixando de fazer animação de massinha para trabalhar com atores de carne e osso e tal. Mas eu queria que tivesse no programa. E daí criei o Ratinho, que foi um sucesso. Depois o Hélio Zisquint fez a música. Então, a junção desse Ratinho com a música do Hélio, com a animação do Ratinho, que foi o Marcos Magalhães que fez, que é um animador lá do Rio, fez esse sucesso. Esse tipo de Big Bang, eu chamo, quando a gente está criando uma coisa, e daí quando vai realizar, parece que acontece um Big Bang, assim, sabe? Uma energia de muita gente, no caso do Ratinho, por exemplo. É o cara que desenhou o Ratinho, o outro que modelou, o outro que animou a música, a direção, daí, buf, faz assim. E quando o Big Bang é bem sucedido, parece um personagem virar clássico, né? E, enfim. Então essa diversidade já estava dentro do conceito, da ideia original do programa. Então, cientista, a gente tinha cientista, eu tive Perônia, daí tinha Caipora, que era do mato, porque a gente estava querendo falar da cultura brasileira e trazer a Caipora para a cidade, só no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, lá cabe tudo. A ideia é que o Castelo Rá-Tim-Bum o castelo em si, né, a moradia no meio da cidade, é um grande, vamos dizer, não é museu, porque as coisas são vivas, é ao contrário do museu, né, nesse sentido, mas é
um lugar onde o melhor da cultura, o melhor da humanidade está lá dentro, que é a ciência, a cultura, o respeito, a boa convivência e tudo, né? Então cabe a Caipora, o Ratinho, o Etevaldo do Isso que Vem do Espaço, enfim, a ciência. E na questão de educação, né, nós estamos aqui num programa de uma universidade, né, também ele trabalha com uma diversidade de temas muito grande, desde a cultura popular, né, a preocupação com ciência, uma divulgação da ciência, que é uma coisa que até hoje é uma preocupação muito grande, né, e as coisas mais básicas, como higiene. Né, então, como foi tentar encaixar tanto tema diferente e ser tão educativo ao mesmo tempo que é tão divertido? Pois é. O divertido é a palavra-chave. Em televisão, a gente nunca pode esquecer que é um ambiente, né, uma mídia de entretenimento. Então, a gente tem que cuidar, em primeiro lugar, de ser um programa gostoso de assistir, divertido, emocionante, que a história seja bem contada, com começo, meio e fim, com emoções e tal. Isso é a primeira coisa na televisão, né? A televisão aberta ainda, né? Naquela época era a única, não tinha televisão a cabo, era televisão aberta, atingia muita gente e tudo. Então a primeira coisa é isso. Depois a gente teve o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido num momento diferente do primeiro Rá-Tim-Bum e da Vila Sésamo, que foi um dos primeiros. Acho que Vila Sésamo é o programa, vamos dizer assim, o paradigma do programa educativo, né? Com entretenimento. Era um programa muito bem feito em termos de entretenimento e educativo ao mesmo tempo, né? E eles foram, foi feito numa época em que lá nos Estados Unidos, depois quando veio aqui para o Brasil também, a gente tinha uma demanda muito grande para os conteúdos mais básicos, assim, como alfabetização. Então as crianças estavam precisando de alguma coisa. Tinha muita criança que tinha dificuldade, não tinha escola, então tinha uma demanda da sociedade para um programa que que apoiasse a alfabetização, os conceitos básicos de matemática, de ciência, bem básico. E quando a gente fez o Castelo Rá-Tim-Bum, no Brasil já não tinha tanta essa demanda para alfabetização e para matemática. Já tinha evoluído um pouco a escola pública brasileira, já estava num nível, já tinha atingido mais crianças e tudo. Então a nossa orientação pedagógica, que foi a Zélia Cavalcante que comandou, que é uma pedagoga aqui de São Paulo, ela que nos deu esse toque. Falou, olha, não precisa mais falar tanto dar tanto apoio à alfabetização, aos conceitos básicos de matemática, de ciência e tal. Vocês podem ampliar esse conteúdo. Então a gente pediu para ela, então, quais são os conteúdos. Então ela preparou com a equipe dela um cardápio pedagógico muito amplo, e a gente sugeriu coisas para ela também. Então, e por isso que tem esse cardápio pedagógico tão amplo no Castelo, porque a gente estava mais livre, né? A sociedade estava precisando, não estava precisando tanto de uma coisa mais específica assim. E então a gente pôde tratar de temas de cidadania, de ciência mais avançada, de artes, muita coisa de arte, né? Passarinho com passarinho, de música, de línguas e de cidadania foi muita coisa também. Eu me lembro de um episódio que a gente falava de racismo, que é a menina azul que aparecia no castelo, de pele azul, né? E muitos outros temas de cidadania a gente tratava. Enfim. Uma coisa na sua área que foi muito interessante, que eu me lembrei agora, que a gente também estava no Castelo Rá-Tim-Bum, a gente estava bem nos anos 90, né? No começo dos anos 90, e estreou em 94, né? A gente começou a fazer o castelo, não tinha computador, começou a produção, não tinha computador na TV Cultura. Eu me lembro do primeiro computador que chegou e foi colocado na sala de produção. Todo mundo foi olhar e a gente começou a usar para organizar coisas da produção e tudo.
não tinha internet. Os primeiros não tinha celular também. A gente estava e a técnica também audiovisual para fazer televisão ainda era muito analógica, mas já estava começando um pouco de computação gráfica, bem pouquinho. Tanto é que para fazer a abertura foi uma grande discussão da abertura do programa, se a gente fazia com uma maquete real ou uma maquete virtual. E daí ganhou a real, mas daí os efeitos são virtuais, foi uma mistura. Mas uma coisa interessante é o personagem Telekid, que é o Marcelo Tassi que faz, que ele responde perguntas, porque se não é resposta, ele fala... E olha, veja como era já um prenúncio do que a gente ia viver. Ele tem um controle na mão, e ele responde coisas, né? Então, por que cai? Eu não estou lembrando, mas uma pergunta qualquer. Por que a água cai da chuva, da nuvem? Daí ele procura a resposta num lugar meio virtual assim e acha a resposta e daí abre uma janela como um Windows. E tem uma figura. Então, aquele personagem é um precursor da ferramenta de busca, né? Do Google, atualmente, né? Que é o maior. Então, foi interessante também que a gente começou a ter conteúdos de uma coisa que estava acontecendo e que era a grande revolução industrial, né? Enfim, então essa diversidade que você falou foi fruto desse momento do Brasil que permitiu a gente fazer um programa educativo com um cardápio muito amplo, que era mais importante isso do que ficar especificamente nos cardápios básicos da educação. Atualmente, eu acho que depois da pandemia, que o Brasil recuou muito, está com problemas de alfabetização de crianças sério, né? A gente regrediu, né? Talvez fosse importante ter um programa voltado mais para o conteúdo específico de alfabetização, de conceitos de matemática. Então, o programa educativo também tem que estar muito conectado com a sua época, né? Em resumo. Eu falei, né, que o preferido lá dos meus filhos é o Que Monstro Te Mordeu. Que Monstro Te Mordeu, mas para quem já tinha assistido todos os capítulos do Castelo Rá-Tim-Bum, eu assisto o Que Monstro Te Mordeu, claramente a preocupação de educação é outra. É totalmente Existe outra. educação, mas os conteúdos são diferentes, né? Isso. O que foi pensado nesse momento? Então, foi pensado justamente, a gente foi feito acho que há 10 anos atrás, talvez Mais ou menos, já. Nossa, como passa rápido o tempo. A gente avaliou junto com a nossa equipe de pedagogia que talvez por a gente estar nesse momento já das redes sociais e muito conectado com a internet e que talvez fosse interessante para a criança daquela época a gente falar mais sobre as questões sentimentais e psicológicas, os sentimentos, os problemas psicológicos que todo mundo tem, como ansiedade, como sei lá, ciúmes, falar dos nossos sentimentos do que das coisas exteriores, como ciência, como... Então foi nesse sentido, a gente achou que naquela época, que eu acho que até hoje, a gente tem esse cardápio pedagógico, entre aspas, seria mais interessante. E então até foi uma coisa arriscada, assim, porque eu nunca tinha visto nenhum programa que fosse sobre isso, né? E daí o conceito todo do programa foi criado para isso, né? Que são os monstros dentro da gente, né? No fundo é isso, que Monstro Te Mordeu são os monstros que estão por aí, que nos mordem e que estão dentro da gente, que a gente tem que saber lidar com eles, porque eles existem, né? Então foi nesse sentido. Bom, a gente está falando de programas educativos que motivam, que as crianças assistem, até os adultos assistem com prazer.
né, que discutem temas importantes, e inclusive a gente pode falar de filmes, né? Por exemplo, Xingu. Eu, quando vi esse Xingu, eu falei, nossa, um bocado de coisa que eu aqui não sei até hoje, já estou aqui com 30 anos, só fui descobrir agora, de personagens extremamente importantes, de uma história bastante importante. Né? Na sua opinião, a escola, de um modo geral, a educação, de um modo geral, não deveria explorar mais essas questões de usar a mídia, a tecnologia, para trazer conteúdos de uma forma mais motivadora? Eu acho que sim. É engraçado que você falando me veio a lembrança da minha infância. Eu estudei na escola pública, na escola pública dentro da USP. Era uma. Depois, há pouco tempo atrás, eu até fui estudar o que era aquilo, porque chamava Escola de Demonstração do Centro do CRPE, que era Centro Regional de Pesquisas Educacionais. E outro dia eu fui entender, eu falei, nossa, o que será que era aquilo, né? E daí entendi que era um centro, tinha o centro federal e tinha os centros regionais. E que faziam política, educação, experimentavam coisas, né? Um laboratório. Um laboratório, justamente. E criado pelo Anísio da Silveira, Anísio Teixeira. E depois a ditadura, no meio, eu comecei, era o nome, eu estava, acho que no meio do primário, mudou o nome da escola, porque acabaram com o CRPS. A ditadura acabou. Mas eu estou lembrando de tudo isso porque eu me lembro a gente tinha um dia por semana, a gente ia para o tal do CRPE e era para assistir filme. A gente assistia muito filme, devia ser filmes curtos, eu não lembro direito. Eu lembro da sala de projeção, era com cinema ainda, porque não tinha vídeo. E a gente ficava assistindo os filmes científicos ou eram filmes educativos. Provavelmente tinha educadoras anotando a nossa reação, né? Mas, enfim, eu lembro disso. E eu acho que realmente é uma coisa que as escolas deveriam usar, não só os produtos que a gente produz, os filmes e séries e novelas, sei lá, tudo que tem aí disponível, acho que são muito úteis. De vez em quando me ligam uma escola ou outra para ir, vai passar o meu filme e tal. Tem algumas escolas que usam, mas eu acho que deveria ser mais utilizado. E outra coisa que eu acho que deveria ter, que foi uma experiência que eu tive como professor, eu dei aula para criança de animação, justamente com massinha e tal. Quando eu era bem jovem, eu fiz eu desenvolvi um curso com a ajuda de uma amiga da minha mãe, pedagoga, e eu desenvolvi um curso acho que eram 12 aulas, e fiz esse curso nas bibliotecas municipais de São Paulo. O Guarnieri, aquele ator, o João Francisco Guarnieri, era o secretário da Cultura, e daí aprovaram lá, nem sei como, porque eu tinha acho que uns 20 anos, eu sabia pouca coisa não, era um pouco mais velho, mas enfim, eles apostaram e deu muito certo, assim. Eu fiz curtas-metragens com as crianças nessas bibliotecas. Depois fizemos uma apresentação na Folha de São Paulo. Eles apresentaram no auditório. E eu, discutindo com essa pedagoga que me ajudou, a Sinira Stocco, a ideia era ensinar a fazer animação, mas com o objetivo de ensinar uma técnica e uma linguagem, né, porque o cinema é uma linguagem, além da técnica, mas com o objetivo de eles aprenderem, e 2 alunos eu sei que seguiram carreira e são cineastas até hoje, mas trabalho com cinema e televisão até hoje.
Mas também tem a questão de você dar ferramentas para o aluno de assistir a filmes, assistir a televisão. Naquela época a televisão era a internet de hoje, né? A comunicação de massa era só a televisão. E assistir com uma visão mais crítica, né? Ele saber o que está assistindo, como que faz aquilo e tal, né? E eu achei, foi uma experiência muito legal para mim ter feito esses cursos e ver como as crianças depois do curso, além de aprender a fazer, assiste diferente, com uma visão crítica, se defende um pouco daquilo, né? E atualmente eu acho que as escolas deveriam ter esse tipo de curso. Agora, eu não sei, além do audiovisual, tem agora o mundo virtual, as redes sociais e tal. Isso também deveria ser, de alguma forma, tratado na escola para a criança e os alunos, o adolescente, até nós mesmos, temos mais ferramenta para se defender disso, né? Dessas coisas, né? Fake news, por exemplo, é um negócio que, se a gente tivesse condição de ensinar as crianças como isso acontece e tal, e como se defender disso, seria muito interessante, né? Por exemplo. Muito bom. Bom, eu gostaria de continuar só fazendo pergunta, mas tem muita gente ali doida de fazer pergunta, então deixa eu passar para o público aqui. O que a gente vê muito hoje é que tem jovens que, mesmo sem informação nenhuma, gostam de gravar vídeos, de produzir conteúdo para a internet, para as redes sociais. Eu queria saber, na sua visão, como a formação universitária pode ajudar a desenvolver as habilidades para uma produção de qualidade. A profissão audiovisual, né, tá sofrendo uma mudança muito radical. A gente, atualmente, tudo é feito em vídeo, né? A gente troca vídeo para tudo, né? Para mostrar como que o pedreiro que sobe no seu telhado grava um vídeo para mostrar como está o telhado e te mostra, né? Todo mundo grava vídeo atualmente e tem aprendido a gravar, tem uns vídeos muito bons. Então tá meio que essa facilidade de gravar e a ferramenta na mão das pessoas tem criado cineastas muito bons, câmeras muito bons. E vem o vídeo já com áudio, porque ele vai descrevendo. É incrível o que está acontecendo. Então acho que o ensino de audiovisual atualmente nas faculdades, eu acho que tem que levar isso em conta. Porque isso é muito rico também, ao mesmo tempo que pode ser considerado mais tosco, menos qualidade e tal, mas é muito rico, tem uma riqueza indiscutível, assim. Muitas vezes eu me emociono com um vídeo, às vezes não pelo conteúdo, mas pela maneira como foi gravado, foi feito enfim, então é quase que virou uma ferramenta, o audiovisual virou uma ferramenta do dia a dia do ser humano. E é quase como se ele já nascesse com uma câmera na mão. É muito impressionante. A gente, quando eu comecei minha carreira, para fazer um vídeo, primeiro que era filme, né? Então eram câmeras. O meu pai tinha uma câmera portátil, então eu comecei com a câmera portátil do meu pai. Mas era uma câmera desse tamanho e eram 3 minutos de filme, um rolinho de 3 minutos. E daí você mandava revelar, e daí você tinha que ter um projetor para projetar. Bom, os irmãos Lumière inventaram o cinema há 100 anos, é muito pouco, né? E já está na mão da pessoa, a criança já... Então, acho que a universidade teria que... Qualquer ensino de audiovisual atualmente teria que levar isso em conta. A partir daí, vamos daqui para frente, porque já é muita coisa, né?
Existia lá uma máxima no cinema brasileiro nos anos 70, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? cabeça. Agora o Todo mundo inteiro está com a tem câmera na mão, né? Isso, e muitas ideias na cabeça. Mais perguntas? Bom dia. Estou um pouco rouca aqui, mas você trabalhou com temas muito sensíveis, né, e que são muito pertinentes não só para a formação cognitiva, mas para a formação crítica das pessoas, né? Acho que o ano que meus pais saíram de férias trabalha de uma forma bastante sensível a questão da ditadura, o próprio programa da Malhação com a diversidade, e a gente vive num contexto de uma ascensão conservadora e uma negação, inclusive da ciência, né? Quando você fala também do personagem do Marcelo Taz, porque se não é resposta, ele trazia argumentos baseados, fundamentados numa ciência, né, que tem referência. E tanto isso na escola são temas que a gente tem uma série de leis que dão suporte para os professores trabalharem esses temas na escola, tem uma série de leis que dão suporte para isso estar presente na formação dos licenciandos, mas quando você trabalha esses temas, você às vezes sofre ataques, né? E sofre perseguições. Isso não está só na escola, isso também está presente nas redes sociais, nos programas de TV. Então, como você vê esse cenário de produzir conteúdo de qualidade, que aborde temas que são muito sensíveis, mas que são muito pertinentes para a formação do pensamento crítico, com esse cenário de ataques, de perseguições a quem trabalha com temas que são humanistas, né, que prevêem só a nossa condição de ser humano e de entendimento de que ninguém é superior a ninguém. Né? É isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito tenebroso e delicado, assim, né? Eu acho que por trás dessa onda conservadora, eu acho que há interesses políticos e comerciais. Essa é uma teoria minha, estou até pensando agora, porque eu não, pela experiência que eu tenho desses anos todos tratando esses temas, eu nunca tinha visto reação tão forte a eles. Então, eu não acho que seja a nossa sociedade. As pessoas falam que o Brasil é conservador. Eu acho que é conservador, mas não nesse nível, não no nível de que a gente está vendo agora da reação aos temas humanistas e à ciência e à liberdade mesmo, né, a democracia e tudo. Eu acho que tem um grupo que está aproveitando e manipulando através das redes sociais, principalmente, a opinião pública para radicalizando esse conservadorismo que eu nunca tinha visto tão grande, né? E agora, eu acho que a gente tem que lidar mais uma vez, a gente está vivendo esse momento. Então, eu procuro tenho procurado trabalhar nos meus trabalhos pensando que a gente está nesse momento. Então, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca, eu tenho que reconquistar essas pessoas de alguma forma, talvez. E não sei, não sei para onde a gente está indo, a gente está num momento difícil, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir, talvez tenha que piorar um pouco para melhorar, não sei, mas acho que a gente tem que pensar que a gente está nesse momento e trabalhar com esse fato, né? E não tentar forçar nada e tentar reconquistar ou tentar conquistar de uma forma mais sensível, não sei, alguma coisa nesse sentido, respeitando, né, as pessoas que de alguma forma já estejam influenciadas por esse radicalismo, tentar tirá-las disso, não sei. Acho que o audiovisual tem esse poder, né? Então. Mais perguntas? Uma pergunta, você falou um pouquinho sobre a chegada do primeiro computador aqui na TV Cultura, né? Então, voltando um pouco para a parte da tecnologia, né? E hoje a tecnologia evoluiu, a gente já tem aí a IA generativa com o ChatGPT e tantas outras coisas.
É possível já a gente criar roteiros, às vezes até filmes usando a inteligência artificial. Eu queria saber assim a sua opinião. Até onde isso aumenta a produtividade, aumenta as possibilidades e talvez até onde isso seja uma ameaça até para a própria indústria. Como é que você enxerga isso, essa evolução da tecnologia? Olha, eu tentei eu estou à procura, aliás, se você tiver algum curso específico disso, eu estou procurando. Eu ainda não consegui entender muito bem, assim. Não tenho. A gente já usa a tal da inteligência artificial, qualquer busca, né? Já é um pouco isso, né? Mas agora é generativa, né? Que é essa a diferença, né? Eu ainda não consegui usar, quer dizer, em efeitos especiais e tal, já cheguei perto disso, mas em texto ainda não. E eu não sei, realmente eu estou à procura de saber mais. Eu acho que a gente deve ter vantagens, né? Deve ter, como toda a tecnologia, sempre teve uma maneira como a gente escrevia roteiros no Castelo Rá-Tim-Bum, que o Flávio de Souza, inclusive, ele nem datilografava, ele escrevia à mão e tinha alguém que passava para o papel, para a máquina. Então, a gente mudou muito e ajudou muito, né? A tecnologia acelerou os processos. Não sei se ajudou, mas acelerou. Então, acho que a inteligência artificial deve trazer benefícios, eu ainda não sei quais são. Agora, as ameaças, eu estou aí ouvindo, né? As pessoas dizendo, não, vai acabar com muitos empregos, vai poder... As imagens que foram geradas, que eu vi os vídeos que eles geraram, que mostraram, que divulgaram, eu achei muito impressionante. Eu acho que é uma coisa que realmente vai revolucionar a maneira de fazer, de produzir as imagens. Realmente é um negócio impressionante. Estou interessado em aprender e trabalhar com isso. Agora, pode ser que seja uma coisa como o celular, né? O celular que agora, a câmera do celular, qualquer um faz um vídeo, pode ser que qualquer um faça um super vídeo com a inteligência artificial. Então, estou aqui, estou esperando para ver o que vai acontecer. Não consegui me aprofundar muito, não. Se tiver um curso, por favor. Estou querendo muito fazer. Mais perguntas aí, pessoal? Não? Tá todo mundo tímido? Então vamos voltar para cá. Se alguém quiser, depois vai falar que a gente continua. Vamos olhar para frente. Então, se a gente olhar a história da questão da geração de programas educativos mais na parte infantil, o que você acredita que seja o futuro? Quais seriam os próximos temas, as próximas abordagens? O que teria que ter de diferente do que já foi feito? Essa é uma questão no Brasil, eu não sei como está no mundo, mas no Brasil a gente diminuiu muito a produção, quase não tem mais produção de programas infantis para criança, muito pouco. Infantil para criança é mas o programa infantil e programa infantil educativo. Pouquíssima coisa tem sido feita e tem agora os influencers, que eu não sei muito bem o que está sendo feito, que são programas que vai direto para o YouTube e tal, mas diminuiu muito porque se tornou uma não muito interessante comercialmente. E eu acho uma irresponsabilidade, assim, ter uma televisão aberta, que não produz para criança. Eu realmente não entendo. Então, a gente está... o futuro, quando você fala o futuro, parece que é o presente, porque no Brasil, né?
Agora, os temas, eu acho que fatalmente vai entrar todas essas questões tecnológicas, assim. Mas, e talvez de cidadania agora, com esse mundo, com a extrema-direita, ela chamou de conservadorismo. Para mim, o grave é que a extrema-direita mundial está muito organizada e está ameaçando muito a democracia, né? Não só no Brasil. Eu acho que isso é um tema que talvez tivesse que ser tratado, ou a questão das informações falsas, de como... Eu acho que talvez essa... E a coisa ecológica também, né? A gente está num momento bem complexo, né? Então, o que a gente vai falar com a criança, né, atualmente? Tentar acalmar um pouco também, né, porque deve gerar muita ansiedade tudo isso, né? Mas, enfim, o fato é que a gente não está produzindo para criança no Brasil. Isso é produzindo muito pouco e isso eu acho muito grave. Existe toda uma questão aí, né, de interesse comercial, né? Parece que teve algumas mudanças até legais, né, de que não poder fazer propaganda e aí você não consegue sustentar. Mas não deixa de ser preocupante, né, porque se você pegar a história, né, então desde lá, quando eu era criança, era um sítio do Pica-Pau Amarelo, né, e sempre teve esse conjunto de bons programas culturais infantis brasileiros, né? E você vê alguma solução, como a gente voltar a trazer isso, né? Então, o que precisa mudar para que a gente volte a oferecer conteúdo de qualidade, educativo, né, mas para crianças de modo geral, um conteúdo aberto? Eu realmente, para mim, é uma incógnita, assim, porque tem essa questão comercial, mas que a legislação mudou e daí as emissoras usaram isso como uma justificativa para mim, porque se você não pode ter um lucro ali no momento direto, mas você está criando telespectador, está criando fidelidade, está contribuindo para o país, enfim, tem tantas outras coisas do que o lucro imediato, então eu acho que é uma justificativa furada. E principalmente porque é um país que sabe fazer, né? Como você falou, não é só o Castelo Rá-Tim-Bum, a gente tem muitos programas. Uma produção, até pouco tempo, a gente tem, até hoje, tem um programa que se faz lá mas não passa na televisão aberta, que é como é que é o nome? Detetive Azul, Detetive no Prédio Azul. Prédio Azul, que foram várias temporadas. Eu nunca vi, mas parece que é bem feito, porque faz sucesso e tudo. E então o Brasil, é como se a gente parasse de fazer novela. Uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, um dos melhores, está entre as melhores, talvez o maior produtor de novela de qualidade do mundo, se a gente parasse de fazer, porque o programa infantil a gente sabe fazer, a gente provou que sabe, fez durante décadas, e de repente, porque mudou a legislação, parou, eu acho estranho. Como voltar, eu não sei, realmente não sei, talvez... outro dia eu pensei, até falei com os colegas, falei, vamos lá conversar com o presidente da Globo e argumentar com ele que ele tem que voltar. Mas, enfim, eu não sei como resolver isso. Vamos mudar de idade aqui agora. Né? Você trabalhou, sim, com programas aqui históricos, né? Meus colegas aqui do lado não negam, né? Infantis, mas também com adolescentes. Inclusive foram premiados, né? Então, como que foi? Qual que foi a ideia por trás de um programa, por exemplo, como Pedro e Bianca? Olha, o adolescente nessa fase da televisão é tido como o público mais difícil de atingir. E todo mundo me falou isso. E porque ele está na rede social, né?
Mas eu gostei muito de trabalhar para adolescente, porque os temas, eles são temas que são os temas mais, talvez seja o momento da vida mais importante, assim, né? Que você está deixando de ser criança e se tornando adulto, teoricamente. Quem consegue virar adulto, né? Mas, enfim, essa fase e que vem temas dos dois lados, assim, então eu gostei muito, acho muito rico os temas que não são infinitos, e eu gostei muito de trabalhar. E percebi que não é assim, que você consegue chegar ao adolescente através da televisão e também da internet, porque ou ele assiste na televisão ou ele assiste na internet. Mas mesmo na televisão a gente conseguiu audiências muito boas, né? Principalmente na novela lá na Globo, que foi a Malhação Viva a Diferença. E a gente conseguiu fazer... foi quando me chamaram para fazer, foi curioso, porque eu nunca tinha pensado em fazer novela. Eu achei que eu não tinha interesse nenhum em fazer e nunca pensei que eu fosse fazer. E eu fui conversar lá com o Silvio de Abreu, que é o diretor artístico da Globo, para fazer algum outro programa, uma série, levei algumas ideias e tal. E eles, por conhecerem Pedro e Bianca, eles quiseram que eu fizesse a novela adolescente, né, a Malhação. E eu recusei, falei, não, eu não sei fazer, como que eu vou escrever tantos episódios, capítulos, né, que chama, não é nem episódio, é capítulo. Eu não sei fazer, nunca quis fazer, não vou fazer. Mas eu quero fazer outras coisas. Eles falaram, vamos, experimenta, você vai conseguir. E daí, e eu nunca tinha assistido Malhação, apesar de meus filhos, quando eu contei, falaram, pô, que legal, eu assistia, eu também assistia. Eu nunca tinha visto. E o Silvio de Abreu me falou, não assista. Eu acho que você vai dar certo se você não assiste e não chama ninguém que já tenha feito para escrever com você. E então, sem saber o que era, eu criei uma coisa que era um pouco diferente. Não era tão diferente, mas era a base era diferente. Se eu ficasse na formulazinha que vinha sendo feito, não ia sair tão interessante assim. E daí foi uma experiência muito rica, porque a televisão, a novela chega no Brasil inteiro, no Brasil profundo, como a gente chama, e o retorno foi muito interessante. Para mim foi uma experiência muito interessante mesmo. E mais uma vez, tem essa coisa de se você faz um projeto para adolescente, mas que seja profundo e não sei como definir, mas que você trate os adolescentes como pessoas inteligentes e tudo, e vá profundamente nos problemas e tudo, e com delicadeza e tal. Assim como o Castelo Rá-Tim-Bum os pais assistiam juntos, nessa Malhação também o público ampliou muito, a família assistia junto, ou cada um no seu quarto e tal. Então foi muito interessante. Eu gostei muito. Eu acho que é um momento da vida que merece muitos. Tanto é que a gente tem bastante filme que fala sobre isso e tal, né? Os filmes sobre o crescimento, né? O rito de passagem da infância para a adolescência. Quando a gente fala em criação, né, criatividade, onde está principalmente aqui a criação de mídias, existem formas diferentes de ver isso, e eu queria que você discutisse um pouco essa questão, porque, por exemplo, no caso de Malhação,
né? O que Silvio de Abreu te recomendou é não veja, porque eu quero uma coisa completamente diferente. Mas eu não sei se eu estou errado aqui, mas na minha opinião, o Castelo Rá-Tim-Bum teve uma inspiração do Rá-Tim-Bum e de outras questões que estavam vindo da cultura. Quer dizer, de um lado não olhe, do outro lado, olhe, né? O quanto que é importante olhar, o quanto não é importante olhar para realmente criar algo diferente, algo interessante. É curioso. Eu acho que no caso do Castelo Rá-Tim-Bum, não foi por acaso que se tornou um clássico, porque a TV Cultura começou a produzir programas de altíssima qualidade, com pouquíssimo dinheiro, sei lá, uma década antes, ou 2 décadas, sei lá. Desde do Vila Sésamo, talvez. E então foi um acúmulo de conhecimentos, assim, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui para trabalhar, eu fiz uma série antes e depois fui fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. A sensação que eu tinha era que todo mundo que trabalhava aqui sabia fazer programa infantil de qualidade. E eu discutia com a secretária do departamento, a Cida, discutia as produtoras, os câmeras, todo mundo estava fazendo isso há muito tempo, todo dia, com tesão e com muita qualidade. Então, quando eu cheguei, eu tive que remar para alcançar as pessoas, né? Na TV Globo é mais ou menos a mesma coisa, eles fazem novela há tanto tempo, então mesmo que você faça diferente, o conhecimento acumulado, né, das pessoas que trabalham estavam lá. Então sempre a gente vai estar trazendo a nossa bagagem e tudo que as pessoas já fizeram, e é uma junção de coisas. Se você quer fazer uma coisa diferente, o Castelo tem uma coisa muito diferente, apesar de ser muito parecido. Os programas até o Castelo Rá-Tim-Bum, a partir de Vila Sésamo, programas que são de quadros curtos, porque a criança pequena, isso era a ideia, a criança pequena não tem a concentração é menor, então ela se concentra com até então é bom estar estímulos diferentes a cada 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto até. E o Vila Sésamo é assim, o Rá-Tim-Bum é assim, e o Castelo Rá-Tim-Bum, e tem outros programas de sucesso que são com uma história longa, como O Mundo da Lua ou tantos outros, o Chaves. Chaves é uma história longa que a criança se envolve. Então, daí o Castelo a gente resolveu tentar misturar as duas coisas. Isso nunca ninguém tinha feito. Uma história com começo, meio e fim, que acompanha do começo até o final, com emoção, com virada, com vilão, com mocinho, com bandido, com as regras da narrativa ficcional, né? E só que intercalado muitas vezes com quadros, são os quadros que cortam a história. Ou o personagem abre uma porta e tem uma coisa maravilhosa, ou os passarinhos cantam e a câmera vai, ou passa o ratinho. E essa experiência de cortar uma história no meio várias vezes e ainda manter a emoção da história, ninguém tinha feito. Então isso é a novidade do Castelo. Então eu tenho uma tendência, sempre quando eu vou pensar alguma coisa, de pensar alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente tem que ter. Foi na Malhação, foi assim também. Ao invés de ser uma história de casal, né, da menina e do menino, Malhação era historicamente isso, eram 2 casais, 3 casais, sei lá. E a gente fez a história de uma amizade, 5 amigas que se encontram numa situação inusitada e que viram amigas para o resto da vida. Então essa é a diferença, mas a maneira de produzir, o número de capítulos,
mais ou menos a idade e tal, é meio parecido, mas tem uma coisa que diferencia. Então, se você sempre pensar numa coisa que nunca foi feita, juntando com a bagagem toda de tudo que já foi feito, costuma dar certo. Muito bom, muito bom. E a gente está falando muito do infantil, mas os seus prêmios foi lá com adolescente, né? Então isso mostra que o Brasil também é muito bom em produção para adolescentes. Aqui na cultura teve coisas. Aqui na cultura tem uma das séries que eu gosto mais para adolescente, que chama Confissões de Adolescentes. Muito bacana, muito bem feito, muito legal. A televisão brasileira é uma das melhores televisões do mundo. Outro dia eu fui numa reunião na Netflix, uma apresentação deles, não era uma reunião, era uma apresentação do que eles estavam querendo e tal. E tinha muitas pessoas do mercado, brasileiros, tudo. E a moça brasileira começou a falar e falava termos em inglês e tal, e só dava exemplos de séries americanas e inglesas. Eu realmente saí no meio da reunião, porque eu falei, como assim? Não deu um exemplo brasileiro? E a nossa televisão é muito boa. E não que a gente não deva... eu sou muito influenciado, o Castelo Rá-Tim-Bum tem muitas influências americanas e europeias também, mas a história da televisão brasileira e do audiovisual brasileiro é muito forte. Então a gente deve valorizar mais. Assim. Agora que a gente pega principalmente as TVs pagas, os streamings, metade da produção é coreana. Né? Que é de um paísinho pequeno com terça da população brasileira. Né? Por que o Brasil não consegue ocupar um espaço significativo num mercado como esse? Eu acho que ele ocupou bastante com as novelas, mas no streaming ele ainda não ocupou. Mas ele vai chegar lá. A história da Coreia é muito interessante, porque é uma política pública que são duas políticas públicas ao mesmo tempo. Uma na educação, que eles revolucionaram lá. Até a minha esposa, que é educadora, ela critica muito o método lá que eles... Mas tem muito a ver com a cultura deles, é muito rígido e tal. Mas eles revolucionaram a educação pública lá e educaram o país inteiro, né? E logo em seguida, ou paralelo, eles fizeram uma política muito agressiva e bem feita de incentivo para a produção audiovisual. E cultural, porque não é só as séries e filmes coreanos, tem o K-pop, que é um sucesso mundial, a música, né? E então é política pública. É a política pública que levou a Coreia a ter essas séries em todos os streamings e tal. E filmes ganhando Oscar e tal. Foi política pública. Bom, a conversa está ótima, a gente podia ficar aqui mais 2 horas, mas o tempo já estourou. Legal. Só tenho a agradecer, então muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo pelo trabalho de vocês. Vocês podiam fazer uma faculdade de audiovisual, um curso, né? É um desafio que a gente pode pensar. O pessoal está ali, ó. Vamos pensar em curso de audiovisual, já levando em conta as redes sociais e já levando em conta o celular na mão das pessoas. O desafio está feito, gente. Agora é pensar. Daí vocês me chamam para dar algumas aulas. Opa, vai ser uma honra. Então, legal. Carl Hamburger, muito obrigado aqui pela presença aqui no nosso programa e até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.